Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suplico-vos, Senhor Jesus Cristo, que a força de vosso amor, mais ardente que o fogo e mais doce que o mel, absorva a minha alma, a fim de que eu morra por amor de vosso amor. Ó vós, que vos dignastes morrer por amor do meu amor. Olá, meus queridos amigos. Na meditação de hoje, Jesus chama os apóstolos à oração. Exorta os apóstolos para a oração. Tanto no Evangelho de Marcos, como de Mateus, como de Lucas, Jesus adverte aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E mais à frente, Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus adverte os seus apóstolos para rezarem, para permanecer com ele em oração. Olha a maravilha de Jesus nessa sua despedida da sua vida terrena com os seus apóstolos. Ele que sempre saía para rezar sozinho, passava noites inteiras em oração, subia ao monte, ficava em intimidade com o Pai e rezava. Rezou para escolher os 12, rezou para ressuscitar Lázaro, rezou antes de tantas missões, mas também esta noite ele rezou. Porém, ele escolheu que os apóstolos participassem com ele deste momento de oração. Talvez para ensinar-lhes, talvez para que eles ficassem próximo deles, o vissem rezar, aprendessem a seguir os passos que ele seguia. Aqueles momentos de oração no qual Jesus passava, ele quis que os apóstolos passassem com ele. Mas Jesus faz uma advertência: orai, mas também vigiai, para que não entreis em tentação. E nessa nossa vida, em que nós às vezes rezamos, mas nem sempre vigiamos, nem sempre estamos atentos aos chamados de Deus, nem sempre estamos atentos também às tentações em que vem nos afligir, que vem nos atrapalhar, que vem nos distrair nos momentos de oração, e às vezes nós caímos em tentação. Mas por que caímos em tentação se nós rezamos? Porque realmente nós não vigiamos. Porque realmente aquilo que sai do nosso coração muitas vezes são apenas palavras. Muitas vezes são orações vazias, são orações apenas externas. Não desejamos verdadeiramente a mudança. Muitas vezes nós não queremos que Cristo faça de nós novas criaturas. Não queremos nos transformar, porque nem sempre queremos renunciar à nossa vida, renunciar àquilo que nós temos de prazer, aquilo que nós temos de conforto. Não queremos sair da nossa zona de conforto. Queremos rezar, mas também queremos paz. Não a paz que Deus quer nos dar, a paz que o mundo promete, uma tranquilidade, uma ausência de problemas. É isso que nós sempre buscamos. E muitas vezes é isso que nós pedimos em nossas orações. Queremos uma paz, mas uma paz sem incômodo, diferente da paz que Cristo nos oferece. Oramos, mas não vigiamos, por isso caímos em tentação. Por isso Jesus levou os seus apóstolos para ensinar-lhes a orar. Jesus se mostrou realmente humano, que estava sofrendo de uma tristeza mortal. Uma tristeza que poderia levá-lo à morte, como ele próprio diz, estava sofrendo uma tristeza mortal. E olha como nós percebemos que, depois de Cristo, tantas pessoas que tiveram o seu martírio se inspiraram em Jesus, na sua força, na sua fortaleza, naquilo que Jesus queria mostrar para todos nós. E mostrou. Mas naquele momento, olhando assim as Escrituras, parece que Jesus foi fraco. Parece que ele se enfraqueceu. Mas na verdade, ele estava se mostrando para os seus amigos, para os seus apóstolos,
que ele era verdadeiramente humano. Por ser humano, ele também podia rezar. Por rezar, ele podia criar esta intimidade com o Pai. E estava passando por sofrimentos, mostrando que nós também iríamos passar por sofrimento. Mas ele estava vencendo os sofrimentos, mostrando para nós que também somos capazes de suportar os sofrimentos. Ele estava rezando, estava numa angústia extrema, mas o Pai, que às vezes pensamos que não ouviu a Cristo, muitas vezes ele também não nos responde. O silêncio de Deus é uma resposta para nós. Devemos ficar atentos em nossas orações quando Deus nos fala. Quando Deus se cala diante de nossas orações, devemos estar atentos a tudo isso. E por estarmos atentos nestes momentos de oração, nós, como cristãos, nós não devemos desanimar. Nós não devemos deixar que o nosso espírito humano ele seja fraco, mas se fortaleça, inspirado neste sofrimento, neste momento de Cristo. Momento tão duro que ele passou, mas um momento em que, para nós, para muitos santos, para muitos mártires, foram momentos de inspiração. Santo Agostinho fala sobre São Vicente, que quando São Vicente estava para ser martirizado, parecia que era dois. Um era aquele que estava sofrendo as dores, e outro era aquele que falava, zombando de seus torturadores. Também nós temos a narração do martírio de São Lourenço, que foi colocado, amarrado em uma lança e colocado para queimar, para assar no fogo. E ele também zombava de seus torturadores, dizendo para eles, deste lado já está assado, pode virar e comer. Veja que tantos mártires, aqueles que foram devorados por feras, que ficaram firmes, que não estremeceram, que sentiram às vezes um medo e uma angústia terrível, mas que ficaram firmes, porque sabia que o céu os esperava. Assim também devemos nós nos inspirarmos neste momento tão difícil de Jesus, que nesta noite ele não passou pelos espinhos, pelos cravos, pela cruz, mas sentiu todas essas dores, passando em seu coração, passando em sua mente, sabendo de todas essas dores que iria sentir, mas não desanimou. Por isso ele nos chama a rezar. Nos chama também a vigiar, para que nós não caiamos em tentação. Porque se um dia nós pararmos de rezar e pararmos de vigiar, é certo que a nossa fé vai enfraquecer. A nossa fé enfraquecendo, nós não teremos mais à nossa frente a visão daquele que tudo suportou por amor a nós. Portanto, meus irmãos, a partir de agora, em nossas orações, não apenas oremos, mas também vigiemos, para que a nossa fé seja tão forte que a tentação ela não poderá superar a nossa fé. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.